Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Este é o canal Prega a Palavra. Eu sou o pastor Newton Soares Scala, sou pastor batista, pastorei a Segunda Igreja Batista de Mauá. É uma grande alegria estar aqui e poder compartilhar a palavra de Deus com você. Estamos expondo o Evangelho de Lucas, estamos chegando aqui ao final da nossa exposição do Evangelho de Lucas. Hoje nós vamos estar no capítulo 24, versículos 50 a 53, que são os versículos finais do livro de Lucas. E a nossa meditação hoje tem por tema como Jesus deixou os seus discípulos. A palavra de Deus diz assim: tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus levantou as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. E permaneciam constantemente no templo louvando a Deus. Ao concluir a sua obra aqui na terra, Jesus deixou os discípulos e voltou para o Pai. Ele falou que seria assim mesmo. Em João capítulo 16, versículo 28, ele diz: eu vim do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e volto para o Pai. Paulo, escrevendo a Timóteo, afirmou, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. O apóstolo Pedro afirmou, 1 Pedro capítulo 3, versículo 21, a parte B, e o versículo 22. Ressurreição de Jesus Cristo, que subiu ao céu e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Lucas, ele relata brevemente no seu evangelho, aqui nesses versículos finais, a ascensão de Jesus ao céu. No seu segundo livro, o livro de Atos dos Apóstolos, Lucas descreve de maneira um pouco mais detalhada a ascensão de Jesus. Vamos ler Lucas capítulo 1, versículo 9 até o versículo 11, que diz assim: tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Qual verdadeiro cristão não se lembra de ter ouvido ou dito em algum momento estas palavras: creio em Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está assentado à direita do Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Esta declaração faz parte da declaração de fé dos apóstolos. É parte da raiz da nossa crença. Jesus, ele deixou os discípulos e ele foi elevado ao céu. Isto é algo muito forte na crença cristã. A pergunta que eu quero responder, baseado nesse texto, é como Jesus deixou os seus discípulos quando ele retornou para o céu. Primeiro, nós vemos que Jesus deixou os seus discípulos abençoados. Versículo 50 diz: tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus levantou as mãos e os abençoou. Versículo 51, estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. A bênção no contexto judaico, ela tem um peso grande. Deus, ele é o
principal abençoador. Ele abençoou todas as suas criaturas quando as criou. Ele abençoou o homem que foi criado à sua imagem e semelhança. Ao criar o primeiro casal, o homem e a mulher, Deus os abençoou. Deus também abençoou o dia do descanso. Deus abençoou Noé após o dilúvio. Deus abençoou Abrão assim que o chamou para andar com ele. Deus abençoou Sara. Deus abençoou a descendência de Sara e de Abraão. Deus abençoou Isaque. Deus abençoou Jacó. Deus é o Deus abençoador. Abençoar faz parte da tarefa de Deus, vamos dizer assim. Mas também pessoas abençoavam pessoas em nome de Deus. Melquisedeque abençoou Abraão em nome do Deus Altíssimo. Os parentes de Rebeca a abençoaram para casar-se com Isaque. Isaque abençoou Jacó. Jacó abençoou seus filhos antes dele morrer. O Senhor ensinou como que Arão e os seus filhos, que eram sacerdotes, deveriam abençoar os filhos de Israel. Números capítulo 6, versículos 22 a 27 diz: O Senhor disse a Moisés: Diga a Arão e aos seus filhos, assim vocês abençoarão os israelitas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Assim, eles invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Deixar os discípulos sob bênção era de grande significado para eles, porque eles eram do povo de Israel e eles sabiam o valor de ser abençoado por quem podia abençoá-los. Eles sabiam o valor e o poder da bênção do Mestre. Ser abençoado significa ter poder espiritual trabalhando em seu benefício. A vida de uma pessoa abençoada, ela é cheia de experiências e significados que a maioria das pessoas invejaria. A bênção de Deus afeta a nossa saúde, afeta os nossos relacionamentos, afeta o nosso trabalho, afeta a nossa família, nossas emoções, nossos pensamentos, e Jesus deixou os seus discípulos abençoados. Feliz de quem está abençoado por Jesus. Como Jesus deixou os seus discípulos? Ele os deixou abençoados, mas o que mais? Jesus também os deixou cheios de alegria. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. Versículo 52. A alegria deles não era pequena, era grande alegria. Eles entenderam bem quem era Jesus, o seu mestre, e o que ele tinha vindo fazer e como ele havia concluído com sucesso toda a sua missão. Então eles o adoraram, reconheceram Jesus como Deus que se fez carne, que habitou entre nós, foi pregado entre os homens, foi crido entre as nações e foi de novo recebido no céu. Eles o adoraram e ficaram cheios de grande alegria. Agora eles não estavam mais tristes, eles não estavam mais derrotados, eles não estavam mais decepcionados. Agora eles tinham sido curados da perda de seu mestre. A dor havia passado, a alegria tomou o lugar da dor. Então eles voltaram para Jerusalém com grande alegria. Alegria ou tristeza diante de uma situação depende muito do entendimento que nós temos dela. Podemos olhar para um copo e vê-lo meio vazio ou meio cheio. Será que nós conseguimos ver o lado bom das coisas ou só percebemos a perda? A alegria tem mais a ver com uma decisão de olhar e procurar motivos para ser grato, motivos para adorar, e os discípulos voltaram dali cheios de alegria, adorando a Jesus. Quem está adorando está alegre, quem está murmurando está triste. Você pode escolher se quer viver adorando
ou murmurando. Você pode escolher se quer viver louvando a Deus ou reclamando de tudo. Como Jesus deixou os seus discípulos. Terceiro, Jesus deixou os seus discípulos congregando fielmente. O versículo 53 diz: e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. O lugar de quem ama a Deus é junto com o povo de Deus. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A Bíblia diz que os justos florescerão como a palmeira, como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor. Mesmo na velhice, os justos darão fruto, e eles vão proclamar o evangelho e vão frutificar, vão anunciar a glória do Senhor. Árvore que não enraiza não tem como dar fruto. Jesus condenou aquele tipo de ouvinte que é comparado ao solo pedregoso, que reage muito positivamente no início, quando ouve a mensagem do evangelho, mas lhe falta raiz, falta profundidade, desiste com muita facilidade da fé quando enfrenta as primeiras perseguições. O solo pedregoso, então, representa aquela pessoa impetuosa, que logo se alegra, mas não tem profundidade nas suas decisões. Esse não é o tipo de comportamento que alegra o coração do Senhor. Os discípulos, Jesus os deixou perseverando, permanecendo constantemente no templo, adorando a Deus. A pessoa sem raiz não chega a dar fruto. O justo que vai dar fruto na casa do Senhor é aquele que permanece na casa do Senhor, como a palmeira, que tem raiz profunda, como o cedro do Líbano, que tem raiz profunda. Vem tempos ruins, vem tempestades, vem vendavais, mas não destrói uma palmeira bem plantada, não destrói um cedro bem plantado. Por quê? Porque ele tem raiz para suportar os tempos ruins. Mesmo na velhice vai dar fruto, precisa estar bem plantado na casa do Senhor. Crente que não para numa igreja, que fica toda hora pulando de uma igreja para outra, toda hora trocando de igreja, sempre que se aborrece com a menor coisa, já sai, abandona, procura outro lugar, que não quer ter problema nenhum o tempo todo. Esse tipo de gente não vai dar fruto. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos congregar com perseverança, não abandonar o hábito de congregar, como é costume de alguns, mas fazer exortações, aconselhamentos uns aos outros, tanto mais quando a gente vê que o dia da volta de Cristo está mais próximo. Os discípulos, eles permaneciam constantemente no templo, louvando ao Senhor, adorando a Jesus. Há um jeito certo de permanecer constantemente no templo. Ficar lá criticando, resmungando, reclamando, não te prepara para dar muito fruto. Eu preciso permanecer constantemente no templo, adorando o Senhor, louvando o Senhor, amando aos meus irmãos, edificando aos meus irmãos, cuidando dos meus irmãos. Há bem pouco valor em estar constantemente no templo para criticar, para contrariar, para fazer política, para investigar a vida alheia, para ficar falando mal dos outros. Há pouquíssimo valor nisso, mas há grande valor em perseverar constantemente no templo, adorando ao Senhor, amando aos irmãos, edificando o corpo de Cristo. Isso Deus quer. Ficar reparando em tudo para tecer comentários negativos não é o propósito de se congregar. A Bíblia diz que existem reuniões cristãs que levam mais para mal do que para bem, que não nos melhoram, chega até a nos piorar. Há ajuntamentos negativos que existem entre o povo de Deus. O espírito com que nós participamos dos ajuntamentos faz toda a diferença. Paulo, ele corrigiu aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, sobre uma prática deles de se reunir para celebrar a ceia do Senhor, que é mandamento do Senhor. Eles estavam reunindo e Paulo disse: eu não vos louvo por isso que agora eu vou falar,
porque vocês não estão se reunindo para melhor, mas para pior. Porque quando vocês reúnem, há divisões entre vocês, há egoísmo, as pessoas que têm não querem repartir com quem não tem, e assim exagera em comer e beber enquanto o outro passa necessidade. Isso não é assim que se faz. Então, há possibilidade de ajuntamentos cristãos serem negativos, e Paulo recomendou então que aqueles coríntios deveriam fazer um autoexame, se avaliar diante de Deus, porque uma reunião cristã com propósitos ruins e com procedimento ruim pode nos piorar ao invés de nos melhorar. E Paulo diz, por causa disso, há entre vocês alguns doentes, alguns até que já morreram e enfraquecidos. Se nós examinássemos a nós mesmos, nós não precisaríamos ser julgados. Mas quando nós somos corrigidos pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. O justo na casa do Senhor, bem fincado, bem plantado, ele floresce e ele frutifica. Diz aqui a palavra que mesmo na velhice darão frutos, e fruto de muito boa qualidade. O fruto que Jesus espera de mim e de você é que nós possamos produzir alguém semelhante a nós. Se nós cremos nele, que nós levemos outra pessoa a crer no Senhor assim como nós cremos. Um dia, alguém nos ajudou a conhecer o Senhor e a crer nele. E o Senhor espera que a gente faça o mesmo às próximas gerações. Que nós ensinemos a alguém o caminho do Senhor. Que nós ajudemos alguém a conhecer o Senhor, a se firmar no caminho do Senhor, a cumprir a vontade do Senhor. Ganhar almas para Cristo. Esse é o fruto que nós podemos dar. Foi assim que Jesus deixou os seus discípulos. Ele deixou os seus discípulos abençoados. Ele deixou os seus discípulos cheios de alegria. E ele deixou os seus discípulos congregando fielmente. Que maravilha! Se um dia eu tiver que deixar a Segunda Igreja Batista de Mauá, que eu pastoreio, eu quero deixá-la assim. Quero deixá-la abençoada, cheia de alegria e congregando fielmente. Eu creio que este é o sonho de todo pastor, de todo missionário, ao concluir um trabalho e ser levado para o outro onde Deus o quer usar. Deixar aquele povo abençoado, cheio de alegria e congregando fielmente. Por que é tão importante a igreja congregando fielmente? Porque é importante, irmão, você não ficar em casa tentando ser crente sozinho, sem estar junto dos irmãos. Porque juntos nós somos mais fortes. Porque juntos nós podemos mais. Juntos ninguém poderá impedir os projetos que Deus nos deu para fazer. Juntos nós somos invencíveis. É muito importante você entender isso. Até os animais sabem disso. Num rebanho, quando todos estão juntos e um leão quer caçar um ali no meio, ele tem dificuldade. Então, a tarefa do predador é separar alguém do rebanho para que ele possa atacar e pegar. Num cardume de peixes, é difícil pegar um arenque naquela bola de peixes. Então, alguns animais, alguns golfinhos, alguns predadores ali, eles chegam e tentam espalhar para poder entrar naquela bola de peixe ali e pegar alguns. Porque quando estão todos juntos, eles são mais fortes. Representam até medo para o predador. Deus quer que a igreja entenda isso. E nós caminhemos juntos para a glória de Deus. Quero te convidar para nós orarmos neste momento. Pai querido, eu quero pedir que o Senhor esteja pondo no coração de cada ouvinte dessa palavra o desejo de congregar fielmente na igreja local. Eu sei que alguns têm as suas motivações, os seus motivos para não estar indo. Alguns ficaram decepcionados com a igreja em algum dia e decidiram ser crente só de casa. É uma decisão errada, mas nós entendemos que o Senhor está tratando com essa pessoa, fazendo-a entender que ela precisa de alguém e alguém precisa dela. Por isso ela precisa retornar para a igreja do Senhor, para servir e ser servida, para abençoar e ser abençoada, para edificar e ser edificada. Então, conduza essa pessoa de volta lá, Pai. Peço que o Senhor esteja gerando coragem. Alguns pararam de ir por causa dessa pandemia, mas agora, Senhor, chegou o tempo. Já que estão indo na feira, estão indo no mercado, estão indo para as ruas, podem ir também na casa do Senhor adorar.
Gere nessa pessoa a coragem de voltar para a tua casa e estar ali celebrando o Senhor, louvando o Senhor constantemente para alegrar o teu coração. Eu peço que o Senhor esteja trabalhando isso na vida de cada um e nos levando a cumprir a grande comissão do Senhor em nossa geração. Porque o justo só vai florescer como a palmeira e como o cedro do Líbano e dar fruto até na velhice, se estiver plantado na casa do Senhor. É lá o nosso lugar, Senhor. Ajuda-nos a estar assim. Assim como Jesus deixou os discípulos congregando fielmente todos os dias no templo, também faça-nos estar frequentemente, constantemente, perseverando, congregando, adorando ao Senhor na nossa igreja. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que a palavra dele possa frutificar em seu coração, que você possa dar muito fruto para a glória de Deus. Se você não pertence a uma igreja, não perca mais tempo. Entre em contato ainda esta semana com o ministro de uma igreja próxima da sua casa, onde Cristo é honrado e a Bíblia é pregada, e faça planos de começar a frequentá-la regularmente a partir do próximo domingo. Deus te abençoe em nome de Jesus.